Nesse vídeo aqui eu quero falar um pouco sobre investimentos em cenário de instabilidade. E instabilidade é exatamente aquilo que a gente vem vivendo no momento, né? Só para dar um pouco de contexto, no momento que eu gravo esse vídeo, faltam alguns meses para as eleições, e eleições que prometem ser assim, das mais agitadas, das mais dramáticas, das mais emocionantes da história do Brasil, né? A gente passou aí por um período político e institucional bastante conturbado, com queda de presidente, com outros eventos aí acontecendo. O clima está bastante pesado por aí na sociedade, né? Quer dizer, discursos bastante polarizados e com chances não desprezíveis de que a gente venha a ter um governante de posições talvez extremas ou até mesmo posições meio antimercado ou posições meio antagônicas em relação à economia, né? E, óbvio, o mercado financeiro ao longo desse período reage, e a gente tem visto muita volatilidade, a gente tem visto muito medo no mercado, né? Então, tá bem aquela coisa do mercado bipolar, né? Quer dizer, ao longo do ano se formou uma espécie de consenso de que talvez a gente teria um presidente mais pró-mercado, e a bolsa ao longo de 2018 subiu bastante, e taxa de juros caindo, um clima bastante ameno, bastante otimista, a ideia de que não, agora vai, a economia está razoavelmente bem arrumada. Aí nós tivemos aí há pouco tempo um evento, né, que foi a greve dos caminhoneiros, né, que mostrou grande fragilidade por parte do governo, quer dizer, trouxe à tona toda o equilíbrio frágil, né, que a gente está vivendo, e aí bolsa despencou, juros futuros subiram, e de novo aquele medo todo, né, um monte de especulação. Eu já venho falando há bastante tempo, não é de agora, né, mas desde o começo do ano passado, sempre falando para os investidores que esse seria um período difícil, que seria um período de grande incerteza, de grande nervosismo, né? Então a postura ideal para o investidor, em particular um investidor inexperiente, um investidor que não é muito afeito às coisas especulativas, seria adotar uma postura defensiva. Quando a gente fala em postura defensiva, na realidade de investimentos brasileiros, muitas vezes nós estamos falando em coisas na família da renda fixa, em coisas de liquidez mais rápida, em coisas que tenham garantias maiores, né, como títulos públicos, títulos bancários, que contam com seguro de depósito, no caso dos títulos públicos, aval do próprio Tesouro Nacional, né, que são aquelas coisas assim que nos trazem uma certa tranquilidade, né? Bolsa, mercado de renda variável, mercado de juros futuros tem balançado bastante e deve balançar ainda mais até as eleições, o que vai propiciar muita volatilidade e, consequentemente, muita oportunidade para quem trabalha com volatilidade. A mesma coisa vale para moedas, para dólar, né? Então, assim, para quem quer operar de uma forma mais especulativa, operar com direção ou meramente com movimento, talvez surjam boas oportunidades, mas sempre tendo em mente que aí a gente entra no terreno da imprevisibilidade, do imponderável do mercado financeiro. A gente não sabe o que vai acontecer, a gente não tem nenhum tipo de segurança de que a gente vai conseguir aquele resultado que a gente quer. Mas de qualquer forma, o pessoal que tem perfil mais especulativo está feliz da vida com essa movimentação toda, porque grandes movimentações representam grandes oportunidades de explorar essas movimentações. Mas e para o pequeno investidor? Como é que fica a situação? Quer dizer, o que se pode fazer e o que é uma postura defensiva? Antes da gente falar de uma postura defensiva, é preciso falar do seguinte: às vezes nós passamos por situações na vida em que a gente tem que tomar uma decisão e não olhar para trás, não olhar para os custos de oportunidade daquela decisão, para a gente não ficar se martirizando, né? Tudo pode acontecer nesse período. Então pode acontecer que os mercados subam muito, que os mercados caiam muito, e uma coisa que eu posso dizer que vai ser quase uma certeza após a definição desse período é que muitas pessoas
vão se arrepender, muitas pessoas vão ter remorso, dizendo assim, nossa, eu fiquei com medo, eu adotei uma postura defensiva e perdi oportunidades de ganho, eu deveria ter feito XYZ. Essa é uma das coisas mais comuns que existem no mercado financeiro, é a gente olhar para trás, a gente olha pelo espelho retrovisor e olha uma coisa que aconteceu e a gente conta para nós mesmos como se fosse óbvio que aquilo iria acontecer. É aquilo que um dos meus autores favoritos, né, que é o Nassim Taleb, chama de falácia da narrativa. Ou seja, depois que uma coisa acontece, a gente olha para trás, junta os pontos, conta uma historinha para nós mesmos que vai parecer que aquilo era óbvio, né? Então falar assim, mas por que eu não comprei as ações? Por que eu não entrei naquele fundo imobiliário? Por que eu não comprei títulos pré-fixados, ou seja lá o que for, depois do fato, né? Fala assim, deixei de ganhar um dinheirão. Nós temos que ter cuidado com isso, porque isso dá uma falsa ilusão de controle, uma falsa ilusão de previsibilidade e pior, sentir remorso ou sentir aborrecimento, né, sentir arrependimento é contraproducente. Não adianta a gente ficar depois lamentando, mas eu poderia ter feito isso e não fiz. Tudo na vida é desse jeito, né? Se a gente for levar isso para a nossa vida, aí a gente vai ficar arrependido de não ter aceito talvez uma proposta de emprego há muito tempo atrás, de não ter feito alguma coisa. Então assim, nós não podemos olhar para trás quando a gente toma a decisão de adotar uma postura defensiva, porque adotar postura defensiva significa deliberadamente se fechar também para coisas que são oportunidades. O problema é que a oportunidade ela pode se revelar uma tremenda de uma furada. A gente só vai saber disso depois que acontece, né? E depois que acontece, muitas vezes a gente cai na armadilha da falácia da narrativa e fica parecendo que era óbvio. Nossa, eu devia ter entrado naquilo, tá? Então, não olhar para trás é a primeira recomendação. É preservar o capital para tentar passar por esse período de instabilidade e depois ver o que fazer. Quer dizer, tentar tomar decisões numa situação um pouco mais tranquila, com um pouco mais de clareza. Nas atuais circunstâncias, postura defensiva nos investimentos significa meio que o óbvio para quem já é experiente em investimentos, ou seja, priorizar renda fixa. Taxa de juros caiu muito, né? Nós estamos em níveis historicamente baixos para o Brasil, mas ainda é uma taxa de juros generosa, ainda é uma taxa de juros que dá um retorno real acima da inflação, né? Segue ainda a recomendação de priorizar os investimentos pós-fixados, indexados às taxas de juros, porque neles você consegue virtualmente eliminar o risco de mercado, ou seja, o risco de oscilação do preço. Quem está hoje, por exemplo, nas rendas fixas pré-fixadas ou indexadas à inflação, que na prática funcionam como pré-fixadas, então aí se angustiando, né? Porque taxa de juros futuro sobe e aí o valor de mercado de título cai e as pessoas ficam desesperadas. Eu comprei Tesouro IPCA de longo prazo, caiu 30%. Acontece, é normal, né? São oscilações normais, faz parte das características daquele título e ele retorna, né? Quer dizer, à medida que o título vai chegando próximo do seu vencimento, ele tende cada vez mais a caminhar rumo à sua curva natural. Para quem é principiante, o que eu falei agora pode soar um pouco esotérico, mas é isso aí, tá? Não se desespere, né? À medida que o título se aproximar do vencimento, essa perda tende a ser recuperada. Pelo contrário, tá? No futuro pode ser que a taxa de juros caia mais ainda e essa perda vire um ganho enorme para quem sair antes, né? Essas são as coisas dos investimentos de longo prazo. Muita coisa pode acontecer até o final deles, né? E coisas que preferencialmente tenham alguma liquidez, tá? Não precisa necessariamente ser uma liquidez diária, né? Mas que tenham alguma liquidez, até para permitir rápidas movimentações se o cenário mudar, tá? E que tenham mecanismos de segurança claros. Quais são os investimentos que têm os mecanismos de segurança mais claros? São aqueles investimentos que são os títulos que são emitidos pelo próprio governo ou os títulos bancários que contam com seguro de depósito provido pelo Fundo Garantidor de Crédito. Especificamente falando sobre títulos do governo, tá? Títulos do governo são o investimento mais defensivo que a gente pode ter. Principalmente num país como o Brasil, né, um país que emite sua própria moeda, uma moeda que não tem lastro, tá? Então a possibilidade do governo
dar calote na dívida interna, que é a dívida em reais, ela é bastante remota, tá? Quer dizer, é um medo que seria um medo excessivo. Na história recente, pelo menos, os calotes em dívida interna só aconteceram quando aquela moeda tinha algum tipo de lastro, ou seja, ela estava vinculada a alguma outra coisa. Não é o caso do Brasil nesse momento. Só que eu quero chamar a atenção o seguinte: por conta da instabilidade política, por conta do clima nervoso, polarizado, nós vamos ouvir aí nas redes sociais, em outros lugares, muito terrorismo, muita conversa, o governo vai dar calote, o governo vai fazer isso, o governo vai fazer aquilo. Não é um medo que o investidor razoavelmente bem informado deva ter. Quer dizer, quem conhece o funcionamento do mercado, quem sabe como funciona o mercado de títulos públicos, o mercado de renda fixa de uma forma geral, sabe que esse medo é um medo bastante exagerado. Quer dizer, o fato da gente estar vivendo uma crise institucional não faz com que títulos do governo deixem de ser uma coisa defensiva. E a outra coisa que é altamente defensiva são, novamente, os títulos bancários, que contam com seguros de depósito provido pelo Fundo Garantidor de Crédito. Tá? Para quem não se contenta apenas com isso, mas ainda quer buscar coisas diferentes, mas não excessivamente agressivas, fala, não, eu quero de qualquer forma ir para a renda variável. Sempre importante lembrar que existe renda variável mais agressiva e menos agressiva. Então, por exemplo, uma renda variável menos agressiva, a gente pode falar dos fundos imobiliários, pode falar de ações pagadoras de dividendo. Existem setores, no caso das ações de dividendo, e existem imóveis, no caso dos fundos imobiliários, que têm características de serem mais robustos, mais resilientes a crises, a impactos institucionais, quer dizer, tendem a se manter no longo prazo, independentemente do que acontecer. Porque o pior que pode acontecer nesse cenário, e é um risco real, é a gente ter um novo governo que não seja muito pró-mercado, né? que tenha postura hostil em relação ao mercado, às empresas, à iniciativa privada, né? ao espírito empreendedor e por aí vai, e isso prejudica a economia como um todo, prejudica empresas e, consequentemente, prejudica os investimentos. Tá? Quer dizer, a gente pode ter alta de juros, dependendo do que acontecer nas eleições, né? É um grande mistério. Tá? Quer dizer, o cenário ele é tão incerto que ele justifica a postura defensiva, mesmo que isso gere um grande remorso depois. Então é aquela coisa, assim, em termos técnicos, a gente sabe quais são os investimentos defensivos, né? Agora, nem tudo é técnico em investimento, às vezes envolve muito o comportamental, o psicológico. E o que mais vai valer, né, nesse lado psicológico é a nossa capacidade de sermos firmes à decisão de se manter de forma defensiva, não tentar se expor a coisas muito especulativas e não se arrepender depois. Na dúvida, sempre lembre do seguinte: o mercado financeiro é dinâmico, né? Juros sobem e descem, a bolsa sobe e desce, então oportunidade sempre vai ter. Tá? Ainda que a gente perca uma oportunidade num momento complicado, porque achamos mais sensatos adotar uma postura defensiva, em algum momento outras oportunidades aparecerão. Então, basicamente isso que eu tinha para falar, né? Quer dizer, cenário de instabilidade é real, há o risco real da gente ter governo com postura hostil ao mercado, isso certamente vai bagunçar bastante a economia. Se não acontecer, se a gente tiver um governo pró-mercado, a tendência é que a economia floresça, que ela ande bem, até porque o Brasil estressou bastante aí nesses últimos anos, né? Quer dizer, as pessoas, as empresas estão com vontade de ir para frente, mas se o governo não ajudar, não vai andar. E, de novo, o risco de vir alguma coisa negativa para a economia e para os mercados é real. Então, na dúvida, é interessante que a gente adote a postura mais defensiva e mais conservadora.